XIX, duas nações rivais concorriam ao título de potências mundiais, França e Inglaterra. Elas necessitavam incrementar a industrialização, disputando a ampliação do mercado consumidor. A França, para enfraquecer a Inglaterra economicamente, decretou o fechamento dos portos, denominado bloqueio continental. A Inglaterra pressionou a corte portuguesa para se transferir para o Brasil. O período joanino. Em janeiro de 1808, a família real portuguesa chegou a Salvador, na Bahia, inspirado pelo Visconde de Cairu. Dom João assinou a abertura dos portos às nações amigas. Para chegarmos ao Brasil, a burguesia existiu a manutenção do pacto colonial e o liberalismo político e econômico. Assim que chegamos, em janeiro de 1808, meu marido assinou a abertura dos portos para as nações amigas. Mas isso tudo só foi possível em 1816, pois minha mãe faleceu e me tornei rei. Então, assinei a abertura dos portos às nações amigas. E nossas únicas nações amigas no momento é a Inglaterra. Em 1809, o Brasil deixou de ser metrópole por causa do meu marido. Com isso, o Brasil passou a ser sede oficial da colônia portuguesa. Após chegarmos a Salvador, na Bahia, nós fomos para o Rio de Janeiro. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi fundado em 13 de junho de 1808. Ele surgiu de uma decisão do então príncipe regente português, Dom João, de instalar no local uma fábrica de pólvora e um jardim para a aclimatização de espécies vegetais originárias de outras partes do mundo. Hoje, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nome que recebeu em 1995, é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e constitui-se como um dos mais importantes centros de pesquisa mundiais das áreas de botânica e conservação da biodiversidade. Nós perdemos nossas casas, os escravos, o mobiliário e as roupas, sem nenhuma indenização. O governo coloca placas com as iniciais PR, que significa Príncipe Real. E logo após descobrimos que significa ponha-se na rua. Dom João modernizou o Rio de Janeiro para atender às exigências da corte. Assim, o comércio carioca se expandiu. Em 1885, Dona Maria assinou o alvará que proibia a instalação de manufaturas. Dom João revogou o alvará. Para cunhar moedas, eu criei a Casa da Moeda e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi criado em 12 de outubro de 1808, por meio de um alvará do príncipe regente Dom João. Inicialmente, o capital de 1.200 ações, com valor de R$1, cada uma foi aberto ao público, com o objetivo de subscrever essas ações aos endinheirados da época. Em 11 de dezembro de 1809, a primeira agência do Banco do Brasil começou a operar no Rio de Janeiro. Dom João pediu aos governadores das capitanias que procurassem acionistas para o banco, esforço este que foi em vão, pois no fim de 1812 apenas 126 ações tinham sido subscritas. Em 1817 a oferta pública foi encerrada. Com o financiamento integral do Banco do Brasil, em 1819 foi construída a sede para a Bolsa de Valores no Rio de Janeiro. Em 1921, o banco em crise sofre o grande saque feito pela família real antes do seu retorno a Portugal. Após a independência do Brasil, a crise do banco se aprofunda, pois a época do primeiro reinado foi de grande desordem financeira. Em 1833, sob forte pressão, o Banco do Brasil foi liquidado no mesmo ano. Uma lei reestrutura a economia do Império. Atualmente, o Banco do Brasil ocupa uma posição de destaque no sistema financeiro nacional, sendo o primeiro em ativos financeiros, volume de depósitos totais, carteira de crédito, base de clientes, câmbio de exportação, administração de recursos de terceiros e faturamento de cartão de crédito. Portugal e Inglaterra assinaram 2 tratados de comércio e de navegação, que estabeleciam tarefas alfandegárias privilegiadas para as mercadorias inglesas, que eram de 15%. Para as mercadorias portuguesas, era de 16%, e para os demais países era de 24%. O Tratado de Aliança e Amizade propunha extinguir com o tráfico negreiro. A Revolução Pernambucana de 1817. No Nordeste, os comerciantes portugueses monopolizavam os principais postos e mercados nordestinos e exploravam as senhorias rurais, que se encontravam em decadência desde a crise do açúcar, provocada pela expulsão dos holandeses. Por volta de 1817,
A crise econômica agravou-se mais ainda em decorrência da queda do preço internacional do açúcar e do algodão. Os participantes da Revolução representavam os mais variados segmentos da sociedade nordestina, grandes proprietários, comerciantes, militares, artesãos, religiosos, entre outros. De Pernambuco, o movimento expandiu-se pela Paraíba, por Alagoas e pelo Rio Grande do Norte. Os rebeldes conseguiram tomar o governo de Recife, mas foram vencidos pelas tropas portuguesas. Seus principais líderes foram enforcados. Apesar do fracasso do movimento, as diferenças de interesse entre o grupo português e os brasileiros ficaram evidentes. Em 1809 foi anexada a Guiana Francesa ao Brasil, com a empresária invasão da França a Portugal. Com isso, Napoleão foi literalmente derrotado. Então, o território francês voltou a pertencer ao território do Dom João. Depois de travarmos longas batalhas, consegui um velho sonho meu. Conseguimos dominar o Uruguai e assim temos acesso à Bacia Platina. Apesar das modificações ocorridas com a vinda da família real, os comerciantes portugueses exploravam o povo brasileiro. Novamente, a questão de economia e consumo vinha à superfície. Os portugueses exigiam uma monarquia constitucional, liberdade política e livre comércio, e ao mesmo tempo exigiam a volta de Dom João a Portugal e o fechamento dos portos brasileiros, ou seja, o retorno do Pacto Colonial sobre o Brasil. Em 1821, sob a ameaça da proclamação de uma república, Dom João resolveu retornar a Lisboa para preservar seu trono e ainda para se ver livre da pressão inglesa, que também almejava seu trono. Em janeiro de 1822, o príncipe Dom Pedro, desobedecendo as ordens de retornar imediatamente a Lisboa, decidiu permanecer no Brasil. Esse episódio passou a nossa história como o Dia do Fico. Para as cortes portuguesas que tentaram anular sua autoridade, determinando que as províncias ficassem subordinadas diretamente a portugueses, Dom Pedro lançou o cúmplice, isto é, nenhuma lei ou decreto de Portugal teria validade sem a anuência do príncipe. Em junho de 1822, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição do Brasil, ou seja, um conjunto de leis que regeria a vida político-administrativa do país, garantindo direitos e estabelecendo deveres aos cidadãos e ao Estado. A tentativa de recolonização tomava corpo, então surgiram dois lados. O Partido Português, que não era formado só apenas por os portugueses, e o Partido Brasileiro, que não era formado apenas por brasileiros. Bom, em 1822, Dom Pedro iria para Lisboa, mas decidiu ficar no Brasil. Em 7 de setembro de 1822, perante as insistentes pressões portuguesas, Dom Pedro rompeu os laços que uniam o Brasil a Portugal, proclamando independência ou morte, às margens do rio do Ipiranga, em São Paulo. Assim, conclui-se que a independência política do Brasil não alterou significativamente as condições já existentes. O Brasil continuou sendo um país agrário, exportador de gêneros tropicais e assentado no latifundiário escravocrata. Você nunca traz roupa, você nunca fala pra tua mãe. Sempre que... Não, gente, agora eu quero desabafar. Não, agora eu quero desabafar. Tem uma coisa muito séria, cara. Toda vez que o Gabriel vai gravar, ele não fala pra mãe dele, ele não faz nada e a gente sempre... É exatamente isso, mano. Olha, é a verdade. Vai. Indenização. O governo coloca placas com as iniciais PR, significa Príncipe Real. Ah, João! Para, Giovana! A Giovana vem assim, ó. Tá, vai. Pode continuar gravando? Depois você corta? Pode? Vai, tá gravando já? Não, fazendo de gravação, para. Sutiã. Que tá sem alça, lembra? Isso vai pro erro de gravação. Não vai. Vai. Não vai. Ó o passarinho. Ó, rapaz. Em 1809 foi anexado. França, para! Ô, bosta da desgraça! A França pode enfraquecer economicamente a Inglaterra. Choque! Tô dando choque, gente! Mas isso não. Põe de uma vez, Johanna. Põe de uma vez.
Vai logo de uma vez. Eu tô com medo. Ai, meu erro de gravação. Tá, pega isso aí agora também. A bagunça aqui tá linda, né? Olha isso. Vamos